estava a meditar no Evangelho hoje, no livro de Mateus, capítulo 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus nesta noite. Nos traz algo muito maravilhoso. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Aí, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós sabemos, irmãos, maravilhoso, que, quer dizer, nós sabemos, não é, reformulando aqui, eu tenho até uma mensagem para pregar aqui no início aqui, falando sobre o nome dessa passagem aqui, alguém sabe? Qual seria o próximo passo? Tá certo? Aqui eu queria chamar a atenção para os irmãos, é muito interessante aqui, porque Jesus agora, irmãos, ele é levado para o deserto. Sabemos que deserto é lugar árido, seco, não tem quase nada, vegetação quase que não se encontra, mas é um lugar de muito milagre, muito bem. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é o que aconteceu aqui, esse fato interessante no começo do ministério de Jesus, onde a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí chega o tentador, irmãos, para o tentar, e a primeira associação aqui sobre Jesus aqui, na tentação, ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, fazia apenas 40 dias que o próprio Deus, no versículo 17, do capítulo 3, tinha afirmado justamente isso aqui, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que me compraste. Amém? Portanto, 40 dias depois, ele é interrogado pelo diabo a respeito da sua paternidade. 40 dias depois. Será, irmão, que o inimigo ele é tão esquecido que apenas 40 dias depois, um ser que não se cansa, não se fatiga, 40 dias depois só, ele estava indagando a Jesus. Olha para cá, ele estava indagando a Jesus a respeito da sua paternidade. E a primeira tentação ele coloca dessa forma: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. 40 dias depois, Jesus tinha ouvido a voz do próprio Deus dizendo que esse é o meu filho amado, em que me compraste. Ele vem com essa tentação. Mas será que era, na verdade mesmo, ele queria que Jesus, ele queria falar sobre a paternidade de Cristo mesmo, ou ele estava querendo levar Cristo para outro tipo de entendimento? Será que ele veio falar sobre a paternidade? Porque, na verdade, irmão, uma das ações do inimigo, preste bem atenção, que eu vou falar agora, grave isso, não se esqueça. Uma das ações do adversário, irmãos, é querer que os seres humanos fiquem a mercê dele. Querer que o inimigo
querer que a pessoa fique à mercê dele, seja obediente a ele. Naquilo que ele lançar, a pessoa faça. Tá certo? Porque, irmão, todo o sistema, irmãos, ele está trazendo essa opressão para a vida das pessoas. É querer dominar as pessoas. E as pessoas estão ficando robotizadas. Tá certo? Robotizadas, estão ficando dominadas pelo sistema. E na verdade, irmãos, aqui a gente vai ver quando ele disse assim: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí, irmãos, a gente pode ver que na verdade ele está querendo desafiar Jesus. Na verdade, ele queria que Jesus obedecesse a ele. Porque só obedecer e o Pai já tinha falado. Exatamente. Mas queria que ele obedecesse a ele. Queria que ele se prestasse com a obediência. Tá certo? Por isso que Jesus, irmãos, quando vai falar aqui com ele, olha o que Jesus disse: mas está escrito, nem só de pão vive o homem. Por isso que eu preguei aquela mensagem. Qual seria o segundo passo? Porque Jesus já adiantou aqui. Olha para cá, preste atenção para você entender. Jesus adiantou. Ele podia dizer: não, eu não quero dar satisfação a você, não, eu sou o filho de Deus. Não. Olha o que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que é que Jesus está dizendo com isso? Você quer que eu transforme as pedras em pães, porque depois você quer que eu faça o quê? E já aplicou o sentido de Jesus? Eu ouvi uma pessoa responder: não diga nada não, para ver se o irmão entende. Jesus disse, olha só, Jesus disse: nem só de pão, está escrito, nem só de pão vive o homem. Jesus estava dizendo o quê? Com isso, que Jesus estava dizendo o que com isso? Jesus se adiantou. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: você quer que eu transforme e depois você quer que eu coma. Se vão entender agora? Você entendeu que Jesus revelou, sabia o que ele estava, o que ele estava premeditando? Jesus está dizendo assim: você quer que eu faça a sua vontade de transformar em pães? Você não está duvidando, não é da minha paternidade, não. Mas você quer que eu faça a sua vontade. A sua vontade é que eu transforme em pães. E depois você quer que eu faça a sua vontade de novo. Fazendo o quê? Comendo. Aí vê a hora que chegou agora, você não entendeu? Porque o negócio do inimigo é justamente isso, Daniel. É querer que a pessoa fique obediente a ele. Está entendendo? Ficar obediente a ele. E Jesus estava vendo isso aí. Por isso que eu tinha aquela mensagem. Qual seria o segundo passo? Jesus se adiante já quis honrar ele. Você quer que eu viva obedecendo a você? Você quer que eu lhe obedeça, transformando em pães? E aí depois você vai dizer: ah, pois, se tu é filho de Deus de verdade, mesmo come. Porque você sabe, irmão, que a primeira tentação para Eva foi a respeito de comida. Sim ou não? Sim. Não foi a respeito da comida? Deus disse o quê? Você pode comer todos, só não aquela. Por isso que Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Porque eu já disse aos irmãos, uma das coisas que nos deixa mais no sentido físico é o quê? É a comida. Entendeu? A comida é aquilo que nos deixa mais físico, na área física. Tá certo? A gente diz que a vida é espiritual. Mas muito bem, a gente precisa comer, com certeza, irmão. Mas eu estou dizendo que a pessoa não vai comer. Eu estou dizendo que isso, meu irmão, deixa a gente mais no reino físico. A gente tem que comer porque necessitamos de comida. Mas isso nos deixa ligado ao reino físico. Você está entendendo, irmão? Não é dizendo que você tem que pedir para comer, não, porque senão vai morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou dizendo assim, que nos deixa mais assim, a mercê do reino físico. Muito bem, mas vamos aí. Vamos à segunda tentação. Você viu aqui que Jesus Cristo que colocou a palavra no meio. Foi ou não foi? Na conversa? Ele não veio nada de conversa com palavra, não foi? Mas aqui Jesus Cristo colocou. Muito bem. Aí vamos para o versículo 5. Então o diabo o levou ao cimo. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és
o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, agora ele vem com a palavra, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Depende da tradução, a sua é a mesma coisa. Amém? Para que não tropece em alguma pedra. Amém? Ou que te guarde em todos os teus caminhos. Depende da tradução, né? Mas agora, irmãos, vamos para a resposta de Jesus, que está no versículo 7. Preste atenção. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha para cá, irmãos. Isso também, vamos falar, é uma coisa muito séria e seríssima demais. Isso é uma coisa, irmão, tão séria no mundo. O meu desejo, irmão, era que todo o cristão escutasse o que eu vou dizer agora, porque isso é muito sério demais. Olha o que o diabo vem dizendo agora, olha o que ele vem dizendo aqui. Se tu és, porque está escrito, primeiramente ele disse sim, porque está escrito. O que está escrito? O que o diabo está falando? E aos seus anjos dará ordem ao seu. Muito bem, olha para cá. Qual era a ação do diabo agora? A primeira ação, já disse aos irmãos aqui, que ele quer que a gente faça o quê? Obedeça. Que esteja a mercê dele, que obedeça a ele. É ou não é? Sim ou não é? Os irmãos entenderam, ele saiu dos irmãos da capital. E agora? Agora, irmão, ele continua fazendo a mesma coisa, querendo que Jesus obedecesse a ele. Agora, só que agora, irmão, agora é a coisa mais terrível que pode existir. Porque por isso que o meu desejo é que todo cristão escutasse isso aqui. O diabo queria que Jesus obedecesse a ele concernente à palavra, né? Enganando ele com a palavra. Irmãos, você está entendendo a gravidade da coisa aqui? O que eu estou dizendo aqui é que o diabo, irmãos, ele, com as suas estratégias, ele traça para a pessoa obedecer a ele até por meio da palavra. Olha para cá, irmão. Você entendeu a gravidade do assunto aqui? O que ele estava fazendo com Jesus aqui? Ele queria que Jesus obedecesse a ele. E obedecesse a ele, meu irmão, através da palavra que ele estava dizendo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Meu amigo, parece que tem alguns irmãos, parece que os irmãos já pegou o que está acontecendo aqui. Amém. Ou seja, você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? E eu tenho a consciência, irmão, que isso acontece. Tem muitos cristãos, irmão, lamentavelmente. Muitos cristãos obedecendo ao diabo por meio da palavra. Ele pensa que está fazendo a vontade de Deus. Mas eu estou falando da palavra de Deus, não é da palavra dele, não. A palavra de Deus. Obedecendo ao diabo e pensando que está cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está em ação naquela hora. Isso é terrível, irmãos. Isso é o que o diabo estava fazendo. Eu queria fazer com Jesus. Que Jesus, porque o negócio dessa tentação aqui é que Jesus obedecesse a ele, não obedecesse a Deus. Mediante, irmão, aquilo que ele está citando, porque Jesus citou a palavra aqui, está escrito, nem só de pão vive o homem. A ele, meu irmão, aproveitou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está o quê? Escrito. Ele queria que Jesus obedecesse a ele por a palavra, meu irmão. Isso a pessoa escuta e muitas das vezes não vê a gravidade. Mas muitas pessoas, irmãos, estão sendo iludidas, enganadas, laçadas, irmãos. Entendeu? Por causa, entendeu? Da palavra que as próprias serpentes do diabo, meu irmão, laçou. E as pessoas, por isso que a Bíblia diz que, se fosse possível,
O diabo fazia o quê? Enganaria até os escolhidos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele fala na respeito dos apóstolos, certa vez, ele disse: olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão matar vocês, pensando que estão fazendo uma coisa boa para Deus. Não tem o que dizer, meu Deus do céu. Quer dizer, eles pensam, vão estar pensando que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade eles não estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo a vontade do diabo. Portanto, irmãos, a gente deve ter muito cuidado para não cair nesse laço. E tem tanta gente fazendo isso aí, pensando que está fazendo a vontade do diabo. É muito sério. Olha para alguém que está mais perto assim, que é mais sério do que eu penso. Mas olha para cá, preste atenção. Preste muita atenção. Vamos para o versículo 8, né? E levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória dele. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar e me adorar. Então respondeu Jesus, retira-lhe Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ou prestarás culto. Irmãos, olha para cá, porque o negócio agora tomou um rumo. Olha para cá, presta atenção para cá. O negócio tomou um rumo aqui agora, irmãos, tão terrível, que a pessoa disse que o diabo não seria capaz de uma coisa dessa. Mas o negócio aqui tomou um rumo muito terrível e muito pesado. De uma maneira tão grande que a conversa de Jesus agora já começou a ser diferente. Olha o que é que Jesus diz. O que é que o diabo diz primeiro? Diz primeiro o quê? Ele já passou aqui esse negócio de filho de Deus, já não falou mais do negócio de filho de Deus. Ele disse: olha, está vendo toda essa glória aqui no mundo? Tudo isso eu te dou. Ele não falou mais negócio de se tu és o filho de Deus, mais não. Pai, olha. Ele disse: olha, está vendo toda essa glória aqui, todo esse desculpa aqui do mundo, que o mundo oferece? Eu te dou tudo isso. Tu só pode fazer uma coisa: se prostrar diante de mim e me adorar. Olha para cá. Olha a que ponto o diabo chegou. E disse isso a Jesus. E Jesus, irmão, olha para cá. E Jesus aqui, olha o que é que Jesus disse. Jesus disse: arrega-te, Satanás. Tem traduções: para trás de mim, desapareça, vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás ou prestarás culto. Olha para cá, olha para cá. Jesus, ele se revoltou-se. Jesus agora ele se revoltou-se. Talvez o diabo ele tivesse 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou mais coisas para tentar Jesus, mas Jesus agora se revolta. Jesus expulsou o diabo da presença dele. Você pode ver aqui que Jesus disse isso, irmão, e acabou, não tem mais conversa. Entendeu? Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo a ele, Jesus disse: como é que você tem coragem de dizer um negócio desse? Está escrito, Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha para cá, porque é o seguinte é isso. Ele aqui parou de tentar Jesus sobre o que? A paternidade de Jesus. Foi ou não foi? E olha para cá. Olha o que Jesus mostrou aqui. Olha o que Jesus está mostrando. Jesus disse: olha, Ele é meu Pai, mas eu também o reconheço como Senhor. Ele disse:
Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. O diabo parou-se de falar na paternidade, e Jesus agora, meu irmão, ele também não fala da paternidade, ele reconhece Deus como Senhor. Aleluia. É um reconhecimento, não é uma palavra de boca, porque a Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aí ele diz: esse povo me chama de Senhor, 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 mas não faz o que eu mando. Aleluia. Se eu não fosse crente, eu me convertia num negócio desse agora. Diante de Deus, eu me converti. Como é que o cara fica dizendo Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda, né? Faz as coisas contrárias. Isso é muito pesado, muito terrível. E tem gente, meu irmão, e tem gente que a tentação fica lá, parece que ele está gostando e achando bom. Agora eu me pergunto por quê? Ele diz: por quê, pastor? Porque ele não tem autoridade nem autonomia de dizer assim: sai, Satanás. Foi o que Jesus disse. Tentou a primeira vez, Jesus falou. Tentou a segunda vez, agora já veio com essa prerrogativa. Jesus ficou irado e disse: saia daqui, ser infeliz. Saia daqui. Mas a pessoa é tentada, meu irmão, e não tem essa ousadia de repreender o diabo e dizer: sai daqui, Satanás. Não, meu irmão, fica, parece que está gostando. Aí quando pensa que não, o que é que acontece? De tanto o diabo tentar, termina a pessoa caindo. Porque a pessoa não tem autonomia, ousadia, autoridade para reconhecer o senhorio de Deus na sua vida e deixa ser tentado pelo diabo e não repreende o mal. Aqui Jesus repreendeu o diabo, meu irmão. Você está pensando que o diabo ficou maligno? Foi não, meu irmão. Acabou essa conversa. Ele disse: você tem vergonha na cara? É mais ou menos para você entender isso. Você tem vergonha na cara? Como é que você vem dizer um negócio desse? Você tem que querer que eu obedeça e se prostre diante de você? Você está entendendo? A regra de Satanás. Sai, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Presta atenção, irmão. Você entendeu aqui? Saia da minha frente, Satanás. Como é que você tem essa ousadia de me interrogar com uma coisa dessa? Vim querer que eu se prostre diante de você por causa dessa bagaceira desse mundo vem aí? Disso aí que você está oferecendo, porque é seu mesmo? Porque Adão deu a ele, porque Adão fez isso. Quem deu tudo isso a Satanás foi Adão, meu irmão. Não foi Deus, não. Tudo a glória que você tem, a glória que o diabo tem hoje, quem deu foi Adão. Adão deu a ele, meu irmão. Deus deu a Adão na criação, porque está escrito que o homem dominasse sobre tudo aqui na terra. Mas quando ele pegou, meu irmão, ele pegou a chave e deu a Satanás. Porque a mim foi entregue. Tem Bíblia e tem. Não sei se eu tenho esse versículo. Não é verdade? Porque a mim foi me dado. Adão deu a Satanás. Deu a ligada a Satanás. A Satanás pegou aquilo ali e pronto. Aí a Bíblia diz que o mundo é de quem? Maligno. Botar em quem? No maligno. O mundo já é do maligno. Por quê? Porque Adão entregou na mão de Satanás. Isso é muito terrível, irmão. Quer dizer, é seu. Mas se você vacilar, você entrega de mão beijada para o inimigo. Você está entendendo, irmão? Autonomia, autoridade, a regra de Satanás. Sai, velho. Mas não, fica ali, meu irmão, na cabeça do bicho. O que é que acontece? O bicho bota a banana, você cai e aí fica envergonhado. Fica envergonhado. Por que está gostando? Bota o pecado debaixo do braço, né? Porque você tem uma bolsa capanga, né? Aquelas bolsas capanga, né? A bolsa capanga é dos coroas, do braço debaixo do braço. A bolsa capanga debaixo do braço e vai. Assim faz com o pecado. Tentação. Mas Jesus disse não. Jesus disse: você já foi longe de. Olha para cá. Jesus disse: você já foi longe de rabo. Agora você foi longe demais.
Jesus estava dizendo, você passou do limite. Isso é muito terrível. Ei, escuta a voz do Espírito. Você passou do limite. Desapareça na minha frente. Meu irmão, será que um camarada se diz cristão não vai entrar numa dessa? Isso é muito pesado. Isso é muito terrível. Eu estava meditando hoje de manhã no meu momento aí devocional, logo cedo, meditando, Deus falando isso no meu coração. Isso é manter o camarada descarregado. Ele foi longe demais. Ele foi longe demais. Você pode olhar. A primeira palavra que sai da boca de Jesus é essa aqui, ó. Entendeu? Retira de Satanás. Quando ele disse isso, irmão, o Satanás não ouviu o resto do versículo e já estava correndo. Olha para cá, parece que eu estou até vendo. Quando ele veio com esse negócio de Jesus se prostrasse diante dele, adorasse ele, Jesus virou-se naquela hora e disse: arrega de Satanás. Quando Jesus disse isso, ele já ia correndo. Ele disse: porque está escrito. Aleluia! Entendeu, meu? Porque tu não é assim espiritual, né? Eu estou vendo já, eu não sei se quem ficou ali foi para ouvir hoje da conversa. Arrega de Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Glória a Deus. Agora o camarada fica ali, em vez de mandar o bicho correr e se embora, eu fico ouvindo mais o que ele tem para dizer aí. Fica só se deve numa carta, tem que criar uma espada logo de uma vez, meu irmão. Não quer botar o negócio debaixo do braço e cair nas lábias de Satanás, não.